Exatamente. Renan, para a gente falar um outro assunto que foi muito comentado, e a gente comentou até no nosso boletim de hoje, que é o Juan. Assim, a torcida, tem uma parte da torcida que critica muito, que eu acho que até é um pouco acima do tom. Eu acho que, sim, o Juan não pode ser isento de críticas, até porque ele está no profissional de São Paulo, já a gente até fez esse levantamento, desde 2019. Ele já tem 22 anos. Não é um jogador que, como se fosse o William Gomes ou o Felisberto, que jogaram a copinha agora e subiram. Não, ele já tem 22 anos. E ele, com o passar do tempo, vai assumindo maiores responsabilidades no elenco do São Paulo. E o Zubeldia, vou até espelhar, vou até tirar rapidinho o seu campinho para a gente espelhar isso aqui, que foi o que o Zubeldia falou na coletiva sobre o Juan, falou ao final do jogo. Falou o seguinte, ó, tá carregando aí para vocês, falou, abre aspas para Luiz Zubeldia, passei por isso com o Cano no Lanús, os atacantes às vezes erram gols e amadurecem depois de um processo. Foi o que passou com o Cano, que hoje é um dos maiores goleadores do Brasileirão. Perguntem a ele sobre esse processo. Claro que se esperam gols dos atacantes, mas é preciso entender que, às vezes, isso não é tudo. O movimento e o espaço que os atacantes podem gerar, como neste caso o Juan, que joga comigo, são coisas boas. Foi o que o Luiz Zubeldia falou sobre o Juan. E eu queria ouvir de você, você que tem experiência em campo. Acho que é muito importante isso a gente ouvir de alguém que viveu isso em campo. Como as críticas interferem? Claro, você não viveu uma época com as redes sociais também a todo vapor, que eu acho que pode ser uma mudança muito grande de como o jogador enxerga as críticas. Antigamente era mais no estádio ou quando você saía na rua. Hoje tem estádio, rua e também nas redes sociais. Queria que você falasse como que essas críticas interferem, principalmente no psicológico do jogador, e a sua opinião. O Juan merece continuar tendo chance no São Paulo? Ele vai continuar tendo essas oportunidades. Mas você acha que ele merece? Qual seria um conselho que você daria para o Juan nesse momento, que a gente sabe que não é um momento fácil? O gol que ele perde no último lance. Também a gente não pode passar a mão na cabeça dele e falar, não, segue aí, não. Ele perdeu um gol que, na minha opinião, um centroavante que tem faro de gol precisa fazer esse gol num Morumbi lotado, em dia de Libertadores. É muito complicado um jogador perder aquele tipo de gol. Mas queria que você desse seu recado, seu conselho ao Juan, e também se você comentar sobre essa fase vivida pelo centroavante do São Paulo. Pô, Felipe, você tocou em pontos aí, pô, fundamentais, cara. Primeiramente, o tribunal da rede social, né? O tribunal da rede social tirou o Cássio do Corinthians. Foi a rede social, porque no estádio o pessoal grita o nome dele, certo? Então, foi a rede social que tirou o Cássio do Corinthians, que ele era muito criticado e tal. Um conselho que eu daria para ele, eu peguei o finalzinho dessa era do finalzinho da minha carreira, que eu quero dizer, e o início dessa era da rede social. Eu não tinha. Enquanto jogador, eu não tinha. Hoje é mais difícil, né? Mas o conselho que eu daria para esses jogadores é eles estarem o máximo possível isentos e longe das redes sociais, porque eles não vivem disso. Tem gente que ganha dinheiro com rede social, aí tá tudo certo. Que não é o caso do atleta profissional, não é o caso do jogador. Então, que ele fique o mais longe possível da rede social. Foque no trabalho. Foque no que o treinador pede para ele, né? Essa sua matéria a respeito das aspas do Zubeldia mostra que o Zubeldia, para mim, foi muito mais um elogio sobre o Juan do que uma crítica, do que fazendo uma crítica ao Juan. Né? Foi elogiando que ele abre espaço, que é um jogador voluntarioso, que ele ajuda na recomposição, na pressão, que ele marca muito. Né? No primeiro gol contra o Fluminense, quem sabe se fosse outro jogador não teria saído o gol. Né? Porque o Fábio deu um passezinho torto, fraco, se é outro jogador, não vai. Ele foi, acreditou, tomou a bola. Isso, Renan, antes de você concluir, só para te interromper, eu acho que, até falei no boletim, o Juan, ele tem sérias dificuldades. Eu acho que, principalmente, eu acho que ele está com falta de confiança, acho que esse é o primeiro. Ele tem algumas dificuldades técnicas, isso é claro, acho que isso já foi provado, mas em nenhum momento a gente pode criticar a vontade do Juan. Ele é um jogador extremamente voluntarioso,
ele marca a pressão em todos os lances, e eu acho que isso é digno. Isso é digno, claro. A pressão, a raça do Juan não vai ganhar jogo, como não ganhou contra o Barcelona de Guayaquil. Mas isso a gente não pode criticar nunca, porque ele é um jogador que tenta. Isso ele tenta. Ele entra, ele vai, ele corre entre os zagueiros, vai atrás da bola. Isso ele tenta. Só que tem alguns outros aspectos que eu acho que merecem críticas, Renato. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É um jogador, até ontem no jogo, lá depois do jogo, eu comentando com algumas pessoas ali próximas onde eu estava ali, e todo mundo pergunta muito sobre o Juan. Inclusive, muita gente nos acompanhando, né? Muita gente acompanhando aqui Bancada Tricolor, falando, acompanha todos os programas, manda um abraço pro pessoal e tal. Então, já fica aqui registrado, bastante gente, não é pouca gente, não. Enfim, todo mundo perguntando sobre o Juan. Cara, a minha opinião sobre o Juan, a gente não deve contar com ele como a resolução dos problemas para o ataque, mas eu vejo ele como um jogador importante para fazer parte do plantel, certo? Semifinal de Copa do Brasil, lá no campo do nosso rival, lá na Zona Leste. Quem que tomou a bola do Gil, dividiu com o Gil, tomou a bola do Gil, deu para o Luciano fazer o gol? Juan. Dificilmente outro jogador teria feito o que ele fez. Difícil. Ele e Caleri, naquela zona, fariam o que ele fez. Então, cara, a gente tem que ter mais... É duro quando você vê o cara perdendo o gol que ele perdeu ontem, sabe? E você vê, é um tipo de lance, cara, e com todo respeito, não é prepotência, arrogância da minha parte, mas eu que tive ali dentro, é claro, a falta de confiança. Porque é um gol simples de fazer, não é um gol difícil. A bola sobrou para ele, chapa. Ele quis matar o goleiro, eu vou estufar a rede, eu vou pular. Sabe? É claro isso, é claro. Eu vivi isso. Todo mundo vive isso daí. Jogador de futebol. Quando você recebe críticas e você vê aquela oportunidade de provocar a boca desses... e você comete o erro. Você não tem o discernimento, a calma de, opa, aqui é dar uma chapada ali no canto, o goleiro tá morto. O goleiro tá morto, que a bola veio em cima dele, certo ou não? Ele ficou na posição em pé, ele nem em posição de defender estava, né? Ele estava em pé e a bola veio em cima dele, ele pegou com o pé, certo? Se ele dá uma chapada do lado, já era, não ia conseguir. Mas eu já falei, Felipe, mas não me custa e até vale a pena repetir. Com os jogadores da base, a gente tem que ter mais paciência, mais inteligência na crítica. Por quê? Esse jogador, a gente tá cheio de exemplo, cara. Cheio de exemplo. Igor Gomes, Nestor, o principal jogador na final do campeonato da Copa do Brasil. Nos 2 jogos. E ninguém me contou, eu tava no Maracanã e tava no Morumbi. Foi o Nestor, E quanto que esse cara foi criticado, meu? Certo? Então, a gente tem que ter um pouco mais de inteligência, porque são esses jogadores que vão trazer o retorno técnico, como trouxe Beraldo, como trouxe Nestor, e vai trazer o retorno financeiro no futuro, né? Com o Patrick, mesma coisa. O Patrick recebia crítica por quase nem ter jogado. O Patrick pouco jogou, eu tô falando besteira, Felipe. Nenhuma. Pelo time principal do São Paulo, ele pouco jogou, cara. E ele, a torcida massacrando. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de discernimento nesse tipo de jogador. Por quê? Chega um cara como o Daniel Alves, o Rames Rodrigues, esses jogadores, esses sim tem que ser cobrado pra cacete, meu. Todo dia, cobrado em rede social e tal. Uma, porque eles são mais experientes, outra, porque eles têm a obrigação de trazer o retorno técnico, porque financeiro não vão trazer mais. O São Paulo não vai ganhar dinheiro agora com o Rames. Nada. Corre o risco de perder muito. Então, é esse tipo de coisa que eu acho. Tem que ter paciência, cara. É um jogador que a gente vê, é um craque, é um finalizador. Não é, cara. Mas é um jogador que pode sim e vai nos ajudar durante o ano todo. E a gente já viu que o Zubeldia gosta dele. O Zubeldia tem usado ele bastante. Então, é bom que a gente não, vocês que não gostam tanto dele, se acostumem porque ele vai jogar mais. Ele vai jogar bastante com o Zubeldia. E assim, uma coisa que é fato, Felipe, vamos lá. Felipe, você tá me ouvindo? Parece que tá... Tô sim, tô te ouvindo. Aqui minha internet tá com uns probleminhas, mas eu te escuto. Acho que você me escuta também, né? Só a imagem que deu uma travada. A imagem tá paralisada aí, então pensei que você não estava ouvindo, desculpa. Não, relaxa.
vamos lá, deixa eu concluir. Eu estava falando do Juan. Isso, da questão do Juan, do menino. Por exemplo, o que aconteceu com o Beraldo é exceção. É raro. Não adianta a gente querer que todo mundo seja o Beraldo. Em um ano ele sobe, veste a camisa, é titular, campeão da Copa do Brasil, vai para o Paris Saint-Germain e joga a semifinal da Champions League um ano e meio depois. Isso é raro, é exceção. Todo jogador tem seu tempo de maturação, a oscilação, né? Vai ver, muitas vezes não pega o time na sua melhor fase, aí tem que um tempo para readquirir a confiança do time, consequentemente do jogador. A gente tem que ter bastante paciência, cara. Certo? Uma coisa que aconteceu. O Rames Rodrigues, ele pegou 3 treinadores no São Paulo. Dorival Júnior, Thiago Carpini e Zubeldia. Com os 3 ele não jogou. Porra, os 3 são burro? Vamos pro lado do Juan. O Juan pegou também os mesmos treinadores. Dorival Júnior, só falando dos 3, comparando com o Rames. Dorival Júnior, Carpini e Zubeldia. Ele jogou com os 3. Com o Carpini menos, mas jogou bastante com o Dorival e tem jogado bastante com o Zubeldia. Porra, os 3 são burros? E você pega 2 brasileiros que acompanhavam já o Juan, quem sabe o Zubeldia acompanhando menos a carreira do Juan, da vida profissional do Juan, e viu que o menino tem qualidade. Porra, cara. Então, são 3 profissionais, 2 principalmente de ponta, um é um treinador da seleção brasileira e o outro já mostrou em pouco tempo aqui no Brasil, que também é um treinador de ponta. Não é possível que os caras são tão cegos, tão burros, de continuar mantendo o cara, né? Então, ele merece, o Zubeldia merece o nosso voto de confiança. Eu continuaria dando chances ao Juan, sim. Eu acredito que ainda durante o ano ele vai ser bem importante, Felipe.